Em agosto de 1922, Raul Brandão, deambulando pelas ruas de Olhão, escrevia no seu livro Os Pescadores. De manhã saio em Olhão deslumbrado. Céu azul cobalto, por baixo chapadas de cal. Reverberação de sol e o azul mais azul, o branco mais branco. Cubos, linhas geométricas, luz animal que estremece e vibra como as asas de uma cigarra. Entre os terraços, um cimbório redondo e túmido, como um seio aponta o bico para o ar. E ao cair da tarde, sobre este balanço imaculado, o poente fixa-se como um grande resplendor. É uma terra levantina que descubro. Só lhe faltam os esguios minaretes. Duas cores e cheiro. Branco, 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 branco dourado pelo sol, que atingiu a maturidade como um fruto, pinceladas de roxo uniformes para as sombras e um cheirinho suspeito a cemitério. O fruto que chega a este estado está a 2 dedos do apodrecimento e é talvez por isso que a ideia do sepulcro me não larga nas noites brancas e pálidas em que me julgo perdido num vasto campo funerário. Bem, estou aqui no Porto de Pesca de Olhão a falar precisamente sobre a atividade da pesca, que é uma atividade essencial para o concelho de Olhão e especialmente, até posso dizer, para todo o país, visto que o setor da pesca é extremamente importante para a economia do nosso país e aqui nesta cidade, neste concelho que tem muitas tradições na pesca, estamos hoje aqui perante um equipamento extraordinário que vai dar mais possibilidades a que os olhanenses pudessem desenvolver este setor de extrema importância, como eu disse. Este porto é um porto moderno que começou a sua ampliação em 1982 e hoje temos aqui um porto devidamente enquadrado, com equipamentos e tecnologia moderna, com infraestruturas adequadas não só terrestres como as próprias infraestruturas do saneamento básico, o que eu considero de extrema importância. Olhão vive essencialmente da pesca e da agricultura, porque entendemos que são duas atividades de extrema importância e que são riquezas próprias. Por isso nós estamos empenhados em desenvolver estes dois setores, especialmente a pesca, visto que neste momento o Porto de Pesca é o primeiro porto do país em vendas de valor de pescado. E os olhanenses, os pescadores marítimos, têm uma grande tradição neste setor, são homens, como se costuma dizer, rijos, homens que são abnegados, homens que têm dado o seu contributo muito válido e positivo para que esta terra tenha vindo a crescer ao longo destes anos, tenha passado de uma simples aldeia para vila e hoje é uma cidade precisamente porque os marítimos, os pescadores desta terra contribuíram muito para que esta cidade hoje pudesse ter o desenvolvimento que tem. A sardinha é o forte no mar de Olhão. Era no tempo em que Raul Brandão escreveu estas páginas e hoje continua a ser igual. Continuemos com o autor de Os Pescadores. Pela manhã, à luz da madrugada, na frescura que se exala da primeira claridade e do hálito do mar misturados, faz-se o lance da sorte. É o último e ao acaso, mas sempre para o lado de onde se conta que venha a sardinha. O mestre descobre-se e com ele toda a acompanha e diz com solenidade: em nome de Deus e do altar, esta rede ao mar. Antigamente o produto da pesca dividia-se em partes iguais por todos os homens das canoas, incluindo o arrais, e o senhor dos passos não era esquecido nos lucros, ganhando também o seu quinhão. Com os aparelhos de pesca mais complicados, tira-se do monte comum um certo número de partes para o barco, que representam uma personalidade, e outras para o aparelho, para a companhia, para o compromisso marítimo e para a gente nova no serviço que vai merecer. A parte do mestre chama-se a parte do corpo e a parte do governo.
No cerco americano ou nas artes valencianas, os homens têm um salário mínimo de 8 tostões por dia e uma percentagem sobre a pesca que, no cerco, vai até 5%. Além disto, distribuem-se 2 chalavaras para cada 3 homens, peixe do rancho, que lhes dá para comer e para vender. O espectador vai escutando estes hábitos de há 67 anos e observa, entretanto, as imagens desta pesca na atualidade. Pensará por certo que, como tudo na vida, as coisas são hoje bem diferentes. E desta dualidade ou desta dicotomia, alguma coisa, no entanto, ficou. A pesca propriamente dita, que apesar dos novos e sofisticados processos, continua a ser a mesma. Labuta, menos árdua embora, mas a faina de sempre, a companhia eterna.
regressemos à descrição de Raul Brandão. E, sobretudo, há a Fortança, que é uma instituição. Ninguém o ignora. Sabem os patrões, o peixe é tanto e dá tanto que fecham os olhos. A tarrafia, isto é, o logro, é corrente de todos os dias. A furtança é geral. Roubam os homens que escondem os peixes nos cestos, nos cantos do barco, onde podem. Roubam as mulheres e os rapazes. E até gente de certa categoria o furtava nas ruas. Era talvez por isso que o Tarraço, homem do campo avarento, dizia: esta gente do mar nasce roubando e morre pedindo. A sardinha abunda na costa portuguesa, mais nuns sítios do que noutros. Em Peniche, na Vieira e em tantos outros mares da nossa orla marítima. Em Olhão, segundo dizem, abunda mais do que em qualquer outro local. E já assim era no tempo em que Raul Brandão por lá andou. O que se arranca ao mar só em Sardinha é prodigioso. Todas as manhãs os vapores correm as armações valencianas e trazem os barcos carregados para a fábrica. Todas as noites, infatigavelmente, o cerco americano apanha a sardinha. Todo o dia, infatigavelmente, a arte da chávega no Algarve, as netas e outros aparelhos por essa costa fora puxam a rede para a terra. Pescam nas nossas águas os galeões espanhóis, os navios ingleses e franceses e as criminosas traineiras, depois de exterminarem o peixe na costa da Galiza e na Baía de Vigo, onde ele entrava em inesgotáveis cardumes, espalhando-se pelos braços da ria, matam-no a dinamite e a carbureto, de Peniche até Leixões e mais para o norte ainda. De dia, de noite, rapam-na os pescadores do fundo do mar. Juntam-se os poveiros, os matozinheiros, os do norte e os do sul, os algarvios, os dos grandes aparelhos aperfeiçoados e os dos aparelhos primitivos, e todos os dias alastram os areais de peixe vivo, que se vende fresco, salgado, em latas e barricas, que se consome no país ou se exporta para o estrangeiro. Em alguns pontos, como em Olhão, por exemplo, a sardinha é um jogo apaixonado. Enriquece e arruína, compra-se a prazo e vende-se às vezes mais barato do que custa, quando o fabricante se vê obrigado a lançá-la ao mercado. Nenhum peixe dá mais dinheiro e poucos têm mais préstimo. Ocupa o terceiro lugar na escala da alimentação e está muitos furos acima do bacalhau, o fiel amigo. É aos montes que a sardinha é apanhada por essa costa para enriquecer meia dúzia de felizes. Daqui a meio século não há uma escama nas nossas águas fertilíssimas. O planalto, que se estende até algumas milhas da costa e que foi resolvido pelos vapores de arrasto, matando a criação e reduzindo à pobreza os pescadores primitivos, é agora explorado pela indústria por todos os processos e feitios. Sardinha, sardinha, sardinha.
Passados 67 anos sobre esta descrição, a pesca da sardinha continua a ser um Eldorado. Os meios são outros, as técnicas diferentes, os instrumentos de precisão, as sondas eletrónicas para localizar os cardumes, substituem os processos empíricos de antigamente. E a sardinha, neste caso em Olhão, reina soberba, faiscante, como que a dominar o mercado do peixe.